Louvado e exaltado seja Deus pela vida de vocês. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. E que maravilha, Senhor, tem uma semana especial, direcionada para os jovens, mas também para alimentar-nos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Entregamos elas em Tuas mãos. Tudo isso te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês notaram, mas nós estamos, nessa semana de oração, lidando com algumas ferramentas bíblicas. A primeira ferramenta bíblica que nós aqui discorremos foi sobre paralelismos. E a gente trouxe os paralelismos em Gênesis para que assim você pudesse estar familiarizado. No domingo, nós falamos sobre tipologia. E a tipologia nada mais é do que algo que tipifica aquilo que Cristo é. Hoje, nós vamos estar falando sobre um texto anterior que dá luz a um texto posterior. E a Bíblia está recheada disso. Eu, nesse mês, escrevi um livro digital, um e-book chamado Expedição Bíblia, um guia fácil de interpretação. E as literaturas modernas hoje, os autores, eles podem se inserir na literatura e conversar diretamente com o leitor. Então, essa literatura tem uma conversa direta entre o autor que escreveu e o leitor. Expedição Bíblia, um guia fácil de interpretação, além de ter 60 páginas, vem junto com o grupo do WhatsApp, que começará, obviamente, a entrar em funcionamento no dia 20 de agosto, porque são 5 dias depois ali que eu já cheguei na faculdade, e todo e qualquer material que eu colher dentro da faculdade e eu fizer como resumo para mim e achar interessante, estarei publicando para os irmãos que gostam de um conhecimento teológico e bíblico. Lembrando que isso é um resumo, é a minha ótica em relação aos temas. Hoje de manhã, lendo a Bíblia, eu estava pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja de Brotas? E o Senhor veio, obviamente, na mente e disse que hoje nós estamos embevecidos com pregações que amaciam o ego. E eu me perguntei, Senhor, o que realmente nós precisamos? É algo muito simples. Nós precisamos da Bíblia. Eu gosto muito da área dos adolescentes. E em pesquisa descobri que os adolescentes gostam nada mais, nada menos do que de Bíblia. E eles não gostam de superficialidade. Eles gostam de aprofundamento bíblico. Os adolescentes gostam de teologia. É interessante que tenha, sim, Campuri. É maravilhoso. É interessante que tenha acampamentos. É interessante que tenham noite de jogos. É interessante que se tenha sociais. Isso tudo faz parte. Mas dentro disso tudo tem que haver a Bíblia. Bota ali, por favor, meu filho, meu tempo no telão. Tudo tem que ter Bíblia. Bíblia. Na sua vida tem que ter a Bíblia. No seu trabalho tem que ter a Bíblia. Afinal de contas, a civilização que a Bíblia nasceu respirava Deus, respirava a religião. E com você não pode ser diferente, amém? Agora que os avisos já foram dados, coloca meu horário no telão, por favor, meu amigo. Joga aí no telão. Ontem eu cometi uma gafe, eu pensei de longe que um buraquinho ali embaixo, que eu acho que é o alarme, era a câmera. E ontem eu falei algo, olhando para aquilo ali, eu falei, a câmera está ali, a câmera está em cima da televisão. Então o que foi que aconteceu? Eu olhando para ali, a câmera me filmando, parecia que eu era vesgo. Ficou algo horrível. E eu realmente cometi uma gafe e fiquei muito envergonhado com isso. Mas hoje, daqui a pouquinho, eu vou fazer um momento do você jovem que ficou em casa e não veio para o culto, tá certo? Irmãos, abram sua Bíblia no livro de Gênesis. Já oramos. Gênesis. Isso. Gente. Certo. Gênesis. Capítulo 8.
Gênesis 8, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espere. 2 pessoas. Gênesis 8, 17. 8, 17. Aqui o Senhor está falando para Noé. Preste atenção. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. O que o Senhor está fazendo aqui? Está dando ordem para que Noé e sua família sejam fecundos e se espalhem sobre a terra. Vamos agora para o capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Deus abençoou Noé. Irmãos, por favor, redobrem a sua atenção, porque senão você vai perder o fio da meada. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham o quê? A ordem de Deus é para que o povo pudesse fazer o quê? Saiam e povoem a terra. Vamos ver agora Gênesis 9, versículo 7. Mais uma vez, Deus está dizendo: mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Aqui nós temos uma outra ferramenta bíblica, repetição. Todas as vezes que aparece repetição na Bíblia, Deus está querendo dar ênfase àquilo. Se 3 vezes está aparecendo para que o povo possa ser fecundo, multiplique, se espalhe sobre a terra, no que o autor bíblico, ou melhor, no que Deus está querendo dar ênfase? Que o povo tinha que se espalhar sobre toda a terra. E aí agora, vamos para Gênesis capítulo 10, versículo 8. E aí ontem nós falamos que o ser humano não muda. O ser humano é um ser humano pecador, e esse pecador não vai mudar. Gênesis 10, versículo 8 a 12 diz assim: Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi o quê? Babel. Eu vou parar aqui. Olha para cá. Quando a Bíblia vai dizer que Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor, a palavra diante de é panim, que quer dizer face. É interessante notar que quando Jacó lutou com o anjo e ele estava face a face com Deus, ele colocou o nome do lugar Peniel, que quer dizer vi Deus face a face. Panim, né? Face, Deus. Vi Deus face a face. Então, o que está acontecendo aqui? Diante da face do Senhor, esse homem era um caçador. Mas quando nós vamos ver o contexto, é o mesmo contexto que aparece em Gênesis 6. Esse que está sendo um caçador diante a face do Senhor, ele não está sendo um caçador em serviço de Deus. Ele não está sendo um caçador em honra a Deus e em gratidão a Deus. Pelo contrário, Nimrod está sendo um caçador em oposição e rebeldia. Quando a Bíblia diz que ele era um caçador diante do Senhor, era um caçador diante de Deus em oposição e rebeldia. Nimrod, ele nada mais nos lembra da descendência de Caim, dos filhos dos homens que se opõem a Deus e que querem fazer tudo para engrandecimento de si mesmo, mas não dão a glória que Deus merece. E aí, irmãos, em oposição e rebeldia, Moisés abre uma porção da Bíblia para contar o que esse homem fez. E essa porção está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o 8. E nós vamos explorar um pouquinho dessa abertura de Moisés. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é o significado de Babel, ou
qual é o significado que costumamos ter de Babel? Confusão. Mas Babel é uma palavra babilônica. E a palavra babilônica quer dizer porta dos deuses. Mas, no significado hebraico, quer dizer confusão. No caso de Gênesis 11, Babel é a porta dos deuses. Porta dos deuses. E a gente continua, e a gente vai ver que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos eles serviam de pedra e betume e argamassa. E disseram: venha, vamos construir uma cidade cujo topo chegue até os céus. Sabe o que está acontecendo aqui? Esses homens, através da porta dos deuses, eles querem fazer o quê? Eles querem invadir o céu à força. Você está vendo onde é que chega a arrogância? Onde é que chega a oposição a Deus? Eles pensaram com eles que se construíssem uma torre, poderiam chegar ao céu e invadiriam o céu à força. E é interessante que nós vemos aqui algumas coisas que dá para notar o quê? Dá para notar o ser humano querendo fazer tudo para ele mesmo. O ser humano, ele vai fazer tijolos, cozer esses tijolos, colocá-los no fogo, e os tijolos nada mais é do que um feito humano. E eles disseram assim: os tijolos serão como pedra. A pedra é algo natural e ela tem a sua força, porque assim Deus fez. Mas o tijolo é algo moldado pelo homem. Cozer o tijolo é fortificar o tijolo como pedra. Mas não é a mesma coisa. É o homem querendo fazer o quê? Querendo fazer por ele mesmo aquilo que somente Deus poderia fazer. E a gente continua. E olha a ironia. Tornaremos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gente, tem uma ironia tão grande, porque a torre e os zigurates mais altos da antiguidade tinham mais ou menos 90 metros. Mas é uma ironia tão grande, quando eu leio isso aqui eu falo: meu Deus, o Senhor é imenso e o ser humano achando que pode chegar no céu. Só com 90 metros. Olha a ironia, versículo 5. A torre era tão alta que o verso 5 diz assim, ó: então o Senhor Deus fez o quê? Desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Olha que coisa interessante. Eles fizeram uma torre para tocar onde? O céu. É tão alta que Deus tem que descer. Aí Deus desce agora e vê que confusão era aquela, que Babilônia era aquela que estava acontecendo. Aí Deus diz assim: rapaz, esse povo está sendo um, todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo, agora não vai mais haver restrição, tudo que ele planejar fazer, eles vão fazer. Sabe de uma? Vamos fazer uma coisa aqui agora, ó. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Aí você para e pensa: meu Deus do céu, parece que esse Deus é injusto, porque ele está separando esses homens que apenas estavam querendo construir ali uma torre, um zigurate, para poder chegar ao céu. Mas antes nós lemos que em 3 vezes Deus enfatiza que o homem deve se multiplicar e fazer o quê? E se espalhar sobre a terra. Mas o que o homem faz? De forma nenhuma, em oposição a Deus, ele está dizendo assim: ó, nós vamos ficar aqui, não vamos nos espalhar. Ele está declarando guerra ao Deus do céu. E o Deus do céu desce e diz assim, ó: vocês querem declarar guerra contra mim? Eu vou mostrar para vocês quem pode mais. Vocês não estão querendo fazer a minha vontade, mas eu vou lhe mostrar que vocês, de uma forma ou de outra, vão se espalhar sobre a terra. E aí acontece algo interessante. Assim o Senhor dispersou
da superfície da terra. Versículo 8. E eles pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua e toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Isso aí agora faz muito sentido para os próximos versos que nós vamos ler. Se nós olharmos aqui o verso 5 do capítulo 10, nós vamos ver assim, ó. Estes repartiram entre si as ilhas das nações e nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Vamos olhar agora o verso 20, que diz assim: são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e suas terras em suas nações. Depois, o verso 31, que diz assim: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? O ser humano está se espalhando sobre a terra. Existia mais de 7.000 idiomas depois que o Senhor espalha aquele homem sobre a terra. E a gente vê que eles se espalham ali na região onde era a Grécia Antiga, Mesopotâmia, eles vão se espalhando. Era esse o propósito de Deus, mas o homem, em oposição a Deus, faz tudo ao contrário. Mas, Vinícius, e é por isso que esses versos se harmonizam. Vinícius, o que é que tem a ver com Deus me ouve? Porque aqui eu só estou vendo o que Deus está vendo. Deus viu que os homens estavam construindo algo. Por isso, meu irmão, no pouco tempo que me resta, vá para Gênesis capítulo 28. E agora você vai entender a diferença. E eu nem disse o nome da meditação de hoje. Entre a torre e a escada. É o nome da meditação de hoje. Entre a torre e a escada. E agora uma curiosidade. A torre de Babel era um zigurate. E esse zigurate, sabe o que eles imaginavam? Que era por ele que os deuses desciam para a terra. Que interessante. E agora, note que o texto anterior dá luz ao texto posterior. Gênesis 28, versículo 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Verso 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia o quê? Se posto. Pegou uma pedra e fez dela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para quê? É interessante, né? Que quem está numa situação difícil, qualquer pedra vira travesseiros reconflex. A situação de Jacó estava uma situação difícil, a ponto de um homem pegar uma pedra para virar travesseiro. Eu já estou dormindo sem, já fico agoniado. Imagine uma pedra agora para poder recostar. E aí a gente continua e diz assim, ó. E sonhou que estava o quê? Posta na terra o quê? Uma escada, cujo topo atingiu o quê? Opa! Enquanto os homens queriam construir uma torre cujo topo chegaria ao céu, Jacó está sonhando com uma escada cujo o topo chega ao céu. E a gente continua lendo e diz assim: os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E eis que o Senhor estava longe. Eis que o Senhor desceu. De maneira nenhuma. O verso da Bíblia vai nos dizer, verso 13, eis que o Senhor estava perto dele. Enquanto de um lado o Senhor tem que descer, de um outro lado o Senhor está perto. E mais importante do que o Senhor nos ouvir, é que o Senhor tem uma boca. E a boca do Senhor diz coisas grandiosas a respeito dos seus filhos. E aí, quando nós vamos para o verso em diante, diz assim: eu sou o Senhor. Deus está dizendo, Jacó está ouvindo. Os filhos de Deus precisam ouvir a Deus, porque Deus ouve, e não somente ouve aquilo que você
está passando e as suas angústias. Deus participa, mas é importante que do outro lado haja uma escuta ativa. Deus quer que você escute. E Ele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. O que Deus está fazendo? Ei, eu vou espalhar você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Do outro lado, os homens estavam querendo se tornar uma grande nação por eles mesmos. Eles estavam querendo ficar em um lugar por segurança. Mas Deus está dizendo para Jacó: eu sou a sua segurança. E aí a gente continua lendo. E ele diz assim, ó: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas quantas famílias da terra? Quantos conhecem aqui a história de Jacó? Enquanto os homens queriam que o nome deles fossem célebres, Deus estava dizendo: Jacó, eu farei o seu nome grande, porque eu sou o Senhor. E a gente continua, e a gente lê na Bíblia algo importante, versículo 15. Eis que estou com você e o guardarei, te darei segurança por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. E temendo, ele disse: quão temível é esse lugar. É a casa de Deus e não mais o portal ou a porta dos deuses. Mas ele diz: é a porta dos céus. Enquanto de um lado os homens estavam querendo invadir pela força, de outro lado Deus estava dizendo: eis que eu ponho uma escada que vai até o céu e eu convido você a entrar. O céu não é por força nem por violência, mas é por convite. E se você aceitar. Cadê o zoom? Querida equipe, bota o zoom aqui. Tá com o zoom aqui? Ok? Bota o zoom aqui em mim. Você jovem, cadê? Tá no zoom? Levanta a mão aí, eu vou ser jovem, agora eu estou olhando para o lado certo. Você jovem que não veio para a semana de oração hoje, que escolheu ficar no WhatsApp, que escolheu assistir novela. No final dos tempos, o WhatsApp e a novela vai provar que você teve tempo, mas não soube usá-lo corretamente. Deus vai passar no telão o momento em que você estava mexendo no WhatsApp e assistindo novela, perdendo tempo e não gastando tempo com ele. Deus vai te pegar, querido jovem. Deus vai te pegar. E eu quero dizer para você que está aí, tem perdão para você, e Deus está te convidando para subir na escada que é posta na terra e que chega ao céu, não pela força, mas por convite. Amém? Louvado seja Deus. E obviamente, irmãos, o tempo não me permite mais discorrer sobre isso. E para encerrarmos, abram a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 51, por favor. João, capítulo 1, versículo 51. Minha produção, pode colocar, por favor, aquela música que toca o coração. Eu vou pedir desculpa à menina que iria louvar, mas eu preciso ser bem pontual em questão ao horário. Vocês amanhã trabalham e eu preciso que vocês amanhã estejam aqui novamente. Então, extrapolamos aqui 6 minutinhos. Peço desculpa, são 8 horas e 36 minutos. Nós vamos encerrar lendo esse verso, vamos para casa e amanhã estaremos aqui de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? João 1,51. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do Homem. A porta do céu que Jacó sonhou era Cristo. É aquele no qual você tem acesso direto a Deus. Irmãos, essa escada é alguém que torna o seu nome grande. Amém? Essa escada é alguém que te dá segurança. Amém? Essa escada é alguém que estende a mão quando você cai. Essa escada é alguém que nunca te abandona. Essa escada é alguém que vai atrás. Essa escada é alguém que está bem pertinho e nunca longe. Sempre terá uma escada ao seu alcance para que você possa subir e, pelo santo convite, entrar nas portas do céu pela frente. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia dessa semana. Senhor, o Senhor sabe muito bem que o teu púlpito não é um palco e os teus filhos não é plateia para assistirem um show aonde saem daqui emocionados. Mas o teu púlpito, Senhor, é o lugar onde a tua palavra deve ser exposta. E se a Bíblia não for aquilo que mais interesse o jovem, não existe sentido em ser cristão. Não sabemos nem o porquê estamos aqui. Por isso, toma os teus filhos em tuas mãos, Senhor. E obrigado, porque a escada que nos convida ao céu é a mesma que nos acompanha e que está em nosso lar. Esteja conosco, Senhor, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.